Olá, tudo bem, professor, professora do primeiro e segundo ano? Seja bem-vindo a mais um encontro formativo do Alfa Letrando, nosso terceiro encontro, cuja temática é a diversidade de saberes como vantagem pedagógica. Seja bem-vindo e espero que seja muito proveitoso o nosso encontro de hoje. Então, pessoal, no encontro de hoje, nós, articuladores locais, nos tornamos piratas aventureiros. E você vai participar conosco de uma narrativa criada, né, por inteligência artificial e que você poderá mais à frente utilizar o prompt para fazer também com inteligência artificial uma narrativa semelhante. A história de hoje é Quando o Tesouro é a Tripulação. No mar da educação, sobre o céu estrelado, navegava o Alfa Letrando, firme e bem guiado, uma tripulação rara, difícil de se ver, que sozinha era parte, mas junta um poder. Um mapa encontraram antigo e misterioso, com dizeres que soavam fortes e grandiosos. O tesouro da aprendizagem, atenção, marujo atento, só se revela a quem une saberes no mesmo movimento. Animados partiram com coragem e intenção, mas logo surgiram dúvidas na direção. Foi quando Andrei, com firmeza na condução, precisamos entender o percurso juntos, trouxe a organização. Mas só a fala não bastava para a rota seguir. Era preciso observar, acompanhar e refletir. Alcione atenta analisou com precisão. Se não acompanharmos nossos passos, podemos nos perder na imensidão. Ainda assim, o grupo hesitava em avançar. Como barco à deriva, sem saber onde aportar, foi quando Verinha, com história e emoção, trouxe sentido ao caminho e aqueceu o coração. Falou de navegantes, de coragem e união, que só acharam destinos confiando na tripulação. E aos poucos, na escuta e na identificação, cada um se enxergava naquela narração. Jaqueline, percebendo o brilho surgir, trouxe novas ideias para o grupo seguir. Vamos testar outras formas? Há mais de um jeito de aprender. E pode ser leve e divertido também. Pode crer. Entre risos e erros, começaram a avançar, descobrindo que aprender também é experimentar. Mas nem todos seguiam no mesmo compasso. E isso exigia cuidado em cada passo. Foi quando Tayane, com sensível percepção, trouxe ao grupo um novo olhar e direção. Cada um aprende de um jeito, é preciso compreender. Sentir o caminho, não só seguir para fazer. E algo mudou naquele mar de construção. Andrei ajustou sua comunicação, Alcione trouxe mais humanidade à organização, Verinha deu mais profundidade à narração, Jaqueline tornou tudo mais simples de acessar, e Tayane conseguiu todos conectar. A tripulação, antes dispersa no navegar, virou um só corpo, pronto para avançar. Quando enfim chegaram ao ponto indicado no chão, não havia ouro, nem joias, nem baú à mão. Mas havia algo maior, difícil de explicar. O que juntos construíram ao longo do caminhar. Pois o verdadeiro tesouro, escute bem, capitão, não estava no fim, mas na união. Na troca, no cuidado, no ensinar e aprender. Na força do coletivo, no crescer com o outro, é crescer. Espero que tenham gostado dessa história, que traz bem o que nós temos, né, vivenciado, né, nesse percurso formativo do Alfa Letrano. E aqui nós temos agora todos de mãos dadas, né, em busca de compreender as múltiplas aprendizagens, os diferentes saberes, né, e juntos descobrimos que cada um no seu compasso, no seu momento, no seu percurso, juntos nós conseguimos construir saberes diferentes e importantes para o chão da sala de aula e que faça sentido e significado para o educando, para nossas crianças. E as crianças têm saberes diferentes que precisam ser vistos, notados e contemplados nas suas especificidades também no chão da sala de aula. Pessoal, espero que vocês tenham notado o charme que nós ficamos. Olha a elegância desse povo de pirata, né? Cada um de nós foi criado, né, aí como caricatura feita por inteligência artificial,
né? E nós vamos deixar disponibilizado o prompt para que você também possa usar esse recurso na sua sala de aula para construir essa narrativa com seus estudantes, né? Para que vocês possam fazer as crianças ousarem sonhar nessas aventuras e fazer com que o aprendizado seja tão divertido quanto está sendo para nós aqui também. Então, do lúdico para o concreto da nossa experiência aqui, quais são os objetivos do nosso encontro? Bom, o primeiro objetivo do nosso encontro é reconhecer e analisar os saberes das crianças sobre o sistema de escrita alfabético em seu processo evolutivo. O segundo objetivo é compreender como a heterogeneidade de saberes em uma mesma turma pode ser considerada uma vantagem pedagógica. E o terceiro é planejar intervenções ajustadas, considerando a análise dos diferentes saberes das crianças sobre o sistema de escrita alfabética. Pois bem, percebam como esses objetivos dialogam com a nossa história, né? Como os diferentes saberes de cada personagem da narração foi importante para chegar no tesouro da união, das aprendizagens. Como essa distinção é uma vantagem, como os saberes diferentes é vantajoso no chão da sala de aula. E para que chegássemos a um tesouro comum, né, ao nosso pote de ouro, é preciso ajustar intervenções, cada um contribuindo naquilo que traz consigo, naquilo que pode ser aprimorado, naquilo que pode ser bem ajustado. Assim é conosco. Olá, galera. Eu sou aqui a professora Jaqueline, né? Professora dos primeiros anos. E aí, para continuar aqui a nossa conversa, a gente vai falar sobre a pauta aqui do encontro, né? Então, a gente vai analisar as escritas das crianças, alfabetização contextualizada e reflexiva, análise das situações didáticas do joguinho da memória. Então, a gente vai propor um jogo da memória, né? Depois a gente também vai encaminhar os arquivos, reflexões, atividade prática e avaliação, né? Vai ter também uma avaliação lá no fórum, ou no Moodle, um fórum de avaliação sobre essa aula de hoje. Bom, agora no nosso próximo slide, começa assim, para começar e refletir. Eu vou ler esse quadrinho amarelo aqui, que eu acho que ele é bem relevante na nossa prática. Conhecer a evolução psicológica do sistema de escrita não resolve nenhum dos problemas vividos pelos professores na organização das atividades da sala de aula. Conhecer a psicogênese na alfabetização não implica, portanto, permanecer estático à espera do aparecimento do próximo nível. Então, às vezes a gente se depara ali com um aluno, o aluno está pré-silábico, né? E aí a gente permanece estático, sem novas ideias do que fazer para ele avançar. Então, a psicogênese da língua escrita ela é uma ferramenta para a gente observar onde o aluno está e aí partir para uma intervenção, né? Ela não é um lugar que deve se parar, ela é um ponto de partida. E ainda continua aqui, né? A Emília Ferreiro, nesse próximo slide, ela fala que ela não aplicou nenhum teste, né? A utilização dos resultados da pesquisa como testes escapa à responsabilidade do pesquisador. Eu não fabriquei nenhum teste de 4 palavras e uma frase, e nem de análise de parte de uma oração escrita. Mesmo assim, usam-se no Brasil essas expressões para designar provas utilizadas com fins diagnósticos, né? Então, ela bem dá essa ênfase aí que não é teste, né? Que ela utilizou um diagnóstico, que ela utilizou para poder ter um ponto de partida de como era a psicogênese dessas crianças, né? E utilizamos muito como teste, né? Falamos muito como prova. E aí é uma coisa que a gente deve superar para poder utilizar ela da forma certa, que é como a diagnóstica. Seguindo aqui para o nosso próximo slide, nós temos um dos maiores desafios encontrados pela criança é lidar com os diferentes saberes das crianças. Um dos maiores desafios encontrados pela professora é lidar com os diferentes saberes das crianças, né? Pelas crianças. Ano passado eu tinha uma turminha de terceiro ano e somente nessa turma eu tinha pré-silábico, silábico, silábico com valor, sem valor, tinha alfabéticos, tinham alunos ditos alfabetizados.
Então, uma das estratégias que eu utilizei foi o reagrupamento com saberes próximos. Então, eu aproximava os pré-silábicos, aproximava os silábicos, aproximava os alfabéticos. Por quê? Porque eu conseguia trabalhar com agrupamentos mais produtivos, com atividades que eu conseguisse realmente evoluir o nível desses alunos, né? E eu sempre estava ali refazendo esse teste, né? O teste todos os dias, diário, para ver como que a criança já estava em determinado assunto. Aqui também, como planejar intervenções problematizadoras, levando em consideração os diferentes saberes. O que já sabe a criança em diferentes situações? O que as escritas nos revelam sobre os desafios que a criança precisa enfrentar para avançar suas conceituações? Então, usar mesmo a psicogênese ao seu favor, a ver o que a criança já sabe e o que ela pode avançar, porque, como disse ali agora, não permanecer estático, ou senão, como eu diria, não permanecer no desespero, né? Não permanecer todos os dias pensando, essa criança não avança. Não, essa criança ainda está nesse nível, eu estou avaliando diariamente e estou fazendo as devidas intervenções. Aí agora nesse slide a gente observa, né, que não precisa ficar somente na psicogênese da língua escrita, né? Aí mesmo temos aí um cartão de Dia das Mães, né, que as crianças produziram, e aí vê que está em garatujas, né? Mas a criança ela já sabe que a escrita ela tem uma função, né? Uma função de informar, uma função social, que ela não precisa fazer só um desenho. Então, na cabecinha dela, ela já evoluiu alguma coisinha, né? Que ela já consegue colocar uma função na escrita, que é exatamente a de informar, né? No caso aí, um cartão para o Dia das Mães, homenagear. E aí a professora já começa, opa, essa criança aqui, ela já consegue avançar, porque ela já consegue saber que o texto tem uma finalidade, né? O que já sabe a criança em diferentes situações? O que as escritas nos revelam sobre os desafios que a criança precisa enfrentar para avançar em suas conceitualizações? Ainda que analisando a escrita das crianças, essa prática aqui que foi proposta, ela é uma prática bem legal, né? E dá para a gente utilizar na sala de aula. Eu mesmo, quando estiver em sala de aula de novo, eu vou querer utilizar ela, que eu achei bem interessante, né? A professora, ela colocou aqui, ó, eles fizeram uma horta, né? E aí na horta tinha couve, salsa, manjericão, e aí ela convidou as crianças a escreverem. E olha a diferença do slide anterior para esse. Nisso, as crianças já utilizam letras, né? Elas já não utilizam mais desenhos, garatujas, né? E aí, nisso, ela também já consegue fazer um diagnóstico, né? Não precisou ali ser daquele modelo com as palavras, não precisou elaborar um reconto, não, ela trabalhou uma atividade com relevância, porque era uma horta que ela estava fazendo com as crianças, um projeto, e nisso ela já consegue mensurar o que elas já sabem, né? E fora que também traz um protagonismo da criança, né? A criança se vê envolvida naquele projeto, né? E é muito interessante, a criança, quando ela se vê envolvida em um projeto e participa mais ativamente, até as questões comportamentais elas melhoram, porque a escola passa a fazer mais sentido para ela e passa a ser mais agradável. E aqui a gente continua na leitura. O que já sabe a criança em diferentes situações? O que as escritas nos revelam sobre os desafios que a criança precisa enfrentar para avançar em suas conceitualizações? Então, aqui a gente parte da escrita da criança, né? Que é das propostas importantes, escrita da criança, escrita da professor, leitura da criança, leitura do professor, mesmo que a criança ainda não domine o princípio alfabético. Olá, pessoal, eu sou a Tayane e vou dar continuidade à fala da Jaque. A gente vai fazer agora a análise das escritas das crianças. Então, temos aqui uma atividade proposta por uma professora que provavelmente estava trabalhando em sala com a confecção de massinha artesanal, né? E aí ela traz essa proposta de escrita de uma lista
com as cores de corantes para massinha, uma proposta contextualizada de acordo com a realidade da turminha dela. Nessa lista, a gente precisa observar o que as crianças já sabem em diferentes situações e os desafios que elas precisam avançar nas conceitualizações. Então, quando a gente bate o olho nessa lista, a gente pode reparar no que elas já sabem, que, por exemplo, todas essas crianças entenderam que para escrever a gente só vai usar letras. Não tem número, não tem desenho, todo mundo usou letras para representar. Elas também já entenderam que se escreve da esquerda para a direita. Então, esses conceitos elas já têm. E quando a gente pensa nos desafios na conceitualização, a gente olha, será que elas observaram o valor sonoro na hora da escrita? Temos a número 2, a palavra é azul, e aí começa com a letrinha A. Então, essa criança pode ter uma consciência do som, mas também pode ter sido um acaso. Isso aí a gente vai analisar cada professor de acordo com a realidade e o conhecimento que ela tem do seu aluno, né? Pode ser que eles já tenham alguma consciência sonora. Será que eles estão percebendo a divisão da palavra em partes menores, em sílabas? Então, observando a grosso modo, a gente dá a entender que ainda não. Né? São coisas que aqui a gente está analisando um caso que foi aplicado em uma turma que eu não conheço. Quando a gente aplica na nossa turma, a gente já tem mais ferramentas para analisar os desafios reais delas, né? Que eu estou chutando alguns desafios que seriam possíveis. Beleza, então, Tayane. Então, considerando os objetivos e conteúdos da pauta, por que iniciar o percurso formativo analisando a escrita produzida em diversas situações pelos estudantes? A gente viu o cartão das mães, depois as plaquinhas da horta e, por fim, essa lista de corantes para massinha. Para que isso tudo? Por que essas foram atividades escolhidas? Não seriam mais fácil propor a reflexão das escritas produzidas por um ditado de 4 palavras e uma frase? Não daria para a gente analisar também como é que está a escrita, em que processo ela está? Para que isso tudo? A seguir, veremos a tematização da prática. Então, vai ser exposta uma situação, um exemplo, uma cena em que a professora propõe uma escrita contextualizada com as suas crianças. Então, a tematização da prática hoje vai acontecer a situação didática do jogo da memória. A gente conseguiu, então, colocar aqui nos slides a prática que a professora executou, onde tem a fala dela e a fala da Clara e da Thaísa, as estudantes. A professora começa falando. Leia uma para a outra o que vocês escreveram. Clara, mó, no O, ni, o I, cá, o A, apontou com o dedo. Thaísa, mó, no A, ni, I, cá, M, apontou com o dedo. Clara, não é assim, olha. Mônica termina com A e não com M. Thaísa parece concordar. Professora, e agora? Podemos escrever o nome Mônica de forma diferente nas duas cartas? Clara e Thaísa, não. Elas falam juntas. A professora, e como resolvemos? Vocês precisam analisar o que escreveram para decidir o melhor jeito de escrever Mônica. Professora se afasta para acompanhar outra turma. Elas continuam falando. Clara, Mônica termina com K de casa. Thaísa, Carolina também tem o K. Clara, então Mônica termina com K. Aponta para a letra de sua escrita para cada sílaba pronunciada. O, I, A. Thaísa olha para a sua escrita e concorda com Clara. Esse A é no final. Aponta para o A em A, I, N. Professora. Então, o que vocês conversaram? Clara, que Mônica é assim. O, I, A, apontando para a sua carta. Professora. Mas eu ouvi Clara dizendo que Mônica termina com K de casa. E quais nomes mesmo tem o K? Thaísa, Camila, Carolina. Professora, isso! Muito bem! Agora, será que essa parte do nome Mônica é só uma letra A? Vamos lá na lista dos nomes da turma. Procurem o nome de Carolina.
As crianças localizam o nome Carolina porque já haviam buscado esse nome em momentos anteriores. A professora: vamos em frente, mostre para mim onde está o K de Carolina. Clara e Thaísa apontam o A. Professora: mas vocês leram o K. A, Ró, O. E essa aqui, apontando para o C de Carolina. Silêncio. As crianças riem. Professora: olha, essa aqui, C, também faz parte do nome da Carolina. Então, a parte inicial do nome dela, o K, que também tem em casa, Mônica, é só o A? Crianças: não, falam juntas. Clara: então tem o C e depois vem o A no final do nome Mônica. Registra no papel. A professora: outra coisa, olhem para as escritas de vocês. Uma começou com O e a outra começou com A. Sigam pensando. Thaísa: Mônica tem o M. Clara: então, Mó. Escreve a letra M e mantém apenas o I para. Junto com essa atividade, a gente consegue ter alguns questionamentos. O que a professora precisou considerar ao organizar as crianças para realizar a atividade? Que hipótese temos sobre o critério da escolha de cada turma? Os níveis, eles são bem semelhantes, né? Bem próximos ali, para que não haja um conflito tão grande. Ou então, aquela dependência. Ah, não, ele já sabe, então eu não vou nem pensar um pouquinho. Então, assim, é mais ou menos o nível próximo para que eles consigam conversar mesmo, ter esses impasses aí. Será que é essa letra? Será que não é? Onde que eu vou achar essa letra? O ambiente alfabetizador também contribui bastante. As interações realizadas entre as crianças possibilitaram aprendizagens? Quais? Quando elas pensam na palavrinha, que elas vão dividindo a palavrinha Mônica, e elas perceberam que o K também é o do casa, também é do Carolina. Então, será que isso possibilita uma aprendizagem? Será que entre os pares é possível essas aprendizagens? Acredito que sim. Considerando o contexto da construção de um jogo da memória, o que poderia ser proposto como desafio para as crianças com a escrita alfabética? Aquelas crianças que já conseguem escrever. Elas continuando participando do joguinho, do jogo da memória, de repente a gente poderia colocar o nome do Franjinha, que é uma escrita que tem outras dificuldades, né? Então, a gente pode estar inventando, incrementando aí o jogo, mesmo para as crianças que estão em fase alfabética. Considerando o contexto da construção de um jogo da memória, o que poderia ser proposto como desafio para as crianças com a escrita alfabética? Essa era a hora que eu gostaria de ouvir todos vocês. Mas vamos lá. Vamos nos prender ao slide momentaneamente. As crianças com a escrita alfabética poderiam estar agrupadas e ter como desafio produzir cartas cujos nomes dos personagens tenham diferentes estruturas silábicas, como, por exemplo, franjinha, sílaba formada por consoante, consoante, vogal, ou ainda a análise da regularidade sobre questões específicas da ortografia. Vamos agrupar essa galera? Fazer isso? Elas também podem ser desafiadas, serem convidadas a pesquisar e a escrever regras do jogo da memória em um cartaz, a ser exposto no mural da sala para que toda a turma possa jogar. Quais as regras de um jogo da memória? Quantas vezes eu vou levantar? Quantas chances eu vou ter? Eu ganho quando? O que eu preciso aprender? Eu preciso achar duas figuras iguais? Ah, não, eu preciso achar uma figura que complementa a outra? O que mais que eu preciso? Aí eu acertando, eu tenho direito a outra jogada? Não. Eu dei um palpite e espero a minha vez? Vai ter um dado? Quem jogar o dado maior vai ter a vez de começar o jogo? Como? Só que todas essas perguntas é bom a gente fazer antes. Até mesmo para quando o aluno falar assim, virou, acertou, você, tá bom. Pensa em todas as possibilidades para você falar, ei, tá faltando mais alguma coisa? Como é que eu ganho? Como é que eu jogo? O que eu tenho que acertar?
dentro da previsibilidade de novo, né? E, considerando que as crianças já são capazes de produzir com mais autonomia, a professora, ao propor os agrupamentos, cria condições para aproximar daquelas que mais precisam de ajuda, fazendo intervenções ajustadas aos seus saberes. Já falamos isso, né? Então, é o nosso olhar para que a gente possa juntar esses pares, esses grupos, dentro de uma semelhança, de uma zona proximal de desenvolvimento, de evolução, para que aconteça de forma fluida a aprendizagem. E agora vamos àquela hora de acalmar o coração, né? A gente teve esse modelo diferente hoje em virtude dos ajustes do último calendário, né? Aquele ponto facultativo, enfim, as manobras do nosso calendário previstas ou não, mas tudo bem. Páscoa, foram todos bem de Páscoa? Espero que sim, né? Não sei quando você vai ver isso, já passou a Páscoa, mas enfim. A qualquer momento eu espero que você esteja bem e vamos nos avaliar, né? Por que eu falo nos? Porque também nós estamos dentro dessa zona proximal de evolução, de diversidade de saberes. Então, você agora vai avaliar o que nós apresentamos e quem sabe sugerir aquilo que você viu que a gente pode estar aprimorando ou trazer uma ideia para a gente levar para os demais. Então, vamos nos avaliar. Em relação ao tema da aula de hoje, a diversidade de saberes como vantagem pedagógica, registre uma aprendizagem que você está levando para a sua prática ou que você acredita que deve ser reforçada na formação dos professores. É isso. Então, aquilo que você já está fazendo, aquilo que é uma ideia que você não botou para fora ainda, vamos testar junto? Então, ou faz as duas coisas. Mostra pra gente o que você já tá fazendo e que você tá vendo efeito. E aquilo que você tem a ideia e talvez não colocou pra fora ainda, pra gente avaliar junto e crescer junto. Desafio, hein, gente? Então, pensa nessa avaliação como uma oportunidade de mostrar aquilo que está aí escondidinho, que você sabe que é muito importante e que pode ser muito valioso. É um tesouro. O que você tá escondendo aí? Qual tesouro você tem aí dentro dessa cabecinha, dentro da sua sala? Conta pra gente. Tô curiosa pra saber. Estamos todos no Alfaletrando curiosos para... E, para não dizer que foram vozes da nossa cabeça, tem as referências, né? Deleite-se nas referências, leiam, se apropriem das leituras, escrevam, gente, escrevam. Sempre que tiver oportunidade de mostrar o que você está fazendo, alicerçado numa bibliografia, numa referência bibliográfica, escreva, se mostre. Tesouros, eles são para serem encontrados. A ideia de um tesouro não é esconder, é ser encontrado. Às vezes você está aí sendo um tesouro que ainda está escondido e que só falta você se permitir ser encontrado. Então, deleite-se nas referências, né? Divirta-se. Eu não sei quando foi que você assistiu essa aula, mas espero que ela tenha te encontrado bem, que tenha te deixado melhor ainda. E a gente se vê em breve, tá bom? Um abraço, galera. Até mais, amigos! Até mais! Vamos pro próximo destino.